Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês estejam bem, pessoal. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês parassem para refletir sobre o seguinte. Você já parou para pensar por que é que o gelo flutua na água? Você já parou para pensar por que é que o açúcar dissolve na água, o sal dissolve na água? Por que que o gelo, ele se expande, né? Se você colocar uma garrafa de vidro com água dentro até a borda, ela vai estourar dentro do freezer? Por que a gente precisa de detergente para lavar a louça? Bom, pessoal, tudo isso a gente vai explicar hoje, a gente vai compreender hoje quando a gente compreender o tema da aula, que é forças intermoleculares. Então, vamos lá. Quando nós falamos de forças intermoleculares, nós estamos falando de um tipo de interação. Existem dois tipos de interação, as que são chamadas de intramoleculares e as intermoleculares. As intramoleculares são aquelas que acontecem dentro de uma molécula, por exemplo, o hidrogênio interagindo com o cloro. Esta interação é uma interação intramolecular, e como é dentro da molécula, isso aqui a gente sabe que é uma ligação química, a ligação covalente. Então, as intramoleculares são as ligações químicas. Agora, se eu tiver um HCl interagindo com outra molécula vizinha de HCl, daí a gente representa com rachuradinhos assim, aí esta interação entre moléculas diferentes é a interação intermolecular, entre moléculas, tá? Nós estamos falando de forças de interação. Nós temos forças do tipo interiônicas, que são aquelas que eu tenho um íon envolvendo outro íon, ou um íon envolvendo dipolo. E nós temos as forças de Van der Waals, chamadas de dipolo permanente, ou somente dipolo-dipolo, dipolo permanente, dipolo induzido, ou dipolo-dipolo induzido, e dipolo induzido, também chamadas de interações de London. Isso aqui pode parecer confuso para vocês nesse momento, mas depois que vocês virem a aula toda, isso aqui vai parecer um resumo, tá? Nós vamos falar de interação intermoleculares, então eu estou falando não daquela interação entre moléculas, dentro de uma molécula, mas entre moléculas distintas. A primeira interação que a gente tem envolvendo moléculas é a interação do tipo íon-dipolo. Quer ver um exemplo? Eu tenho lá o NaCl, Na mais Cl menos, interagindo com uma molécula de água, tá? O NaCl participa de uma ligação iônica, então eu tenho cátion e ânion, eu tenho íons. Agora, a água, ela é uma molécula formada por ligação covalente, então eu não posso ter íons, mas eu sei que o oxigênio, ele atrai, né, ele é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons para ele, formando um delta menos, um dipolo negativo. Consequentemente, o hidrogênio fica com delta mais, um dipolo positivo. É como se ele estivesse perdendo os elétrons para o oxigênio. Pessoal, toda vez que eu estiver falando de ligação covalente, eu não posso dizer que o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo, porque positivo e negativo é somente quando ele ganha totalmente os elétrons ou quando ele perde totalmente os elétrons. Isso só acontece na ligação iônica. Na ligação covalente, o máximo que eu posso ter são dipolos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O cátion positivo vai ser atraído pelo dipolo negativo do oxigênio. Então, eu tenho uma interação de uma molécula com um íon, né, de uma molécula com o dipolo de outra, é uma interação íon-dipolo. Por outro lado, esse íon negativo vai se interagir com esse dipolo positivo do hidrogênio, outra interação do tipo íon-dipolo. É por isso que a interação se chama íon-dipolo, porque um lado está contribuindo com um íon e o outro está contribuindo com o dipolo, acontecendo então a atração. E é por conta dessa interação íon-dipolo que o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, se solubiliza na água, porque o Na deixa de se ligar com o cloro para se ligar ali com o Cl-. O que acontece? O Na fica rodeado por átomos de oxigênio com o seu dipolo negativo e o cloro fica rodeado por hidrogênios com o seu dipolo positivo. E quanto mais moléculas de água eu tiver, mais o Na vai sendo separado do cloro naquele cubinho. Quando eu enxergo o cubinho de NaCl, de sal de cozinha, né, é porque eu tenho muitos átomos de sódio e cloro ali juntos, então eu consigo enxergar. Mas a partir do momento que eles vão sendo separados, eles se tornam tão pequenininhos que eu não enxergo mais, né? Então ele fica ali totalmente solvatado, tá? Essa interação, de todas as que eu vou falar para vocês, é a interação mais forte que a gente tem daquelas que envolvem moléculas, tá? Dessas que envolvem moléculas. Se eu tiver uma molécula, qual é a interação mais forte que eu posso ter? Aquela que tem um íon interagindo com um dipolo de uma molécula,
tá? A interação íon-dipolo, ela também é variável, sua intensidade é variável de acordo com o íon com que ela está interagindo. Vejam aqui no exemplo, eu tenho molécula de água, sempre a mesma molécula, com o seu dipolo, interagindo com magnésio, sódio e césio. E aqui está mudando o tamanho das moléculas. Essa interação do magnésio com a água vai ser mais forte do que a com o césio com a água, por exemplo. Porque, sendo um átomo menor, ele consegue se aproximar mais do dipolo negativo. O positivo se atraindo mais, está mais pertinho do dipolo negativo, ele se sente mais atraído, vai puxar mais e essa interação vai ser mais forte. É mais difícil separar. Se eu digo que a interação é mais forte, eu quero dizer que é mais difícil separar o magnésio do oxigênio. Porque como eles estão pertinho, justamente pelo raio do magnésio ser pequeno, eles ficam bem atraídos, é difícil separar. Tá? É a mesma coisa um ímã, né, pessoal? Eu tenho lá dois ímãs, polo positivo e polo negativo, eles estão longe, um não está sentindo nada do outro. Mas a partir do momento que eles se aproximam, chega uma hora que zupt, eles grudam. Por quê? Porque um sentiu a atração do outro, sentiu a carga do outro e atraiu. Por isso que quanto maior a proximidade, mais intensa é a força, tá? Então, quanto maior a carga do íon e a intensidade do dipolo é menor o raio, maior é a atração. A segunda força que a gente tem é a dipolo-dipolo, tá? Ela sempre vai acontecer com moléculas polares, porque olha o nome da força, dipolo, ou seja, uma molécula tem um dipolo e a outra tem um dipolo. Para a molécula ter um dipolo, um dos átomos tem que ser mais eletronegativo, tem que atrair os elétrons, né? Então, as moléculas têm que ser polares. Por exemplo, o HCl, o cloro é mais eletronegativo, fica com dipolo negativo. O hidrogênio, consequentemente, fica com dipolo positivo. Se eu colocar outra molécula de HCl, o dipolo negativo de uma vai ser atraído pelo dipolo positivo da outra. E essa é uma interação dipolo de uma com dipolo da outra, ou seja, dipolo-dipolo. Agora, veja bem, pessoal, nós podemos ter três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Se eu tenho a fase sólida, as moléculas estão mais pertinho uma da outra. Se elas estão mais pertinho uma da outra, e eu estou falando de moléculas polares, a interação de polo que vai acontecer nessa fase sólida é mais forte que aquela no estado líquido. Porque no estado líquido as moléculas estão mais afastadas, e quanto mais afastadas uma, sente menos o dipolo da outra. É a mesma coisa do ímã. E na fase gás, então, nem se fala, porque mais afastadas ainda, porque é isso que é o estado sólido, líquido e gasoso, proximidade das moléculas, né? Dentro da dipolo-dipolo, nós temos uma interação dipolo-dipolo especial muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Ela vai acontecer toda vez que eu tiver hidrogênio, né, interagindo com átomos muito eletronegativos e pequenos, tipo flúor, oxigênio e nitrogênio. São os FONs que a gente chama, tá? Então, toda vez que eu tiver uma interação dipolo-dipolo sendo comparada com uma dipolo-dipolo do tipo ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é mais forte. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a água interagindo com ela mesma, com a água. Eu tenho o dipolo negativo do oxigênio interagindo com o dipolo positivo de outra molécula de água. Isso daqui é a ligação de hidrogênio, tá? Antigamente chamada de ponte de hidrogênio, ok? Se eu estiver falando apenas de moléculas, essas interações do tipo ligação de hidrogênio são as mais fortes que existem, tá? Não estou falando de íons, somente moléculas, tá? Por que isso acontece? Porque o hidrogênio, ele é um átomo pequenininho, ele só tem um próton e um elétron. Se eu colocar ele para interagir com outro átomo pequenininho, por exemplo, o flúor, o que acontece? Como eles são pequenininhos, a carga positiva do negativo de um atrai muito a carga positiva e negativa do outro. Então, essa interação vai ser muito forte, né? O hidrogênio é um átomo especial porque ele é muito pequenininho, então ele interagindo com outros átomos pequenininhos também vai dar essa interação muito forte. A ligação de hidrogênio explica por que o gelo flutua na água, por exemplo, porque essa interação intermolecular aqui é uma interação bastante forte, né, na água. E quando a gente congela, o frio faz com que as moléculas se aproximem. A água no estado líquido, ela tem uma geometria, que a gente já viu, ela é angular, mas ela vem de um arranjo tetraédrico, certo? Então, elas têm uma certa densidade, uma atraindo
pela outra, né? Elas ficam todas ali no mesmo arranjo tetraédrico nas ligações de hidrogênio. A partir do momento que elas congelam, essas ligações elas ficam mais curtas e a molécula de água ela se rearranja na forma de um hexágono. Quando ela se rearranja na forma de um hexágono, sobram vacúolos ali dentro que deixam a molécula menos densa e então ela flutua na água. Esse fenômeno explica a vida nos polos, por exemplo, porque como o gelo ele é menos denso, ele flutua, os peixes conseguem ficar nadando e sobreviverem embaixo da água, né? Agora, se o gelo afundasse, se ele fosse mais denso, ia congelar toda a água e os peixes iriam morrer congelados, tá certo? Outra interação que nós temos é a dipolo induzido. Veja bem, uma molécula tem um dipolo e a outra apenas tem um dipolo induzido. Por exemplo, uma molécula apolar de oxigênio, né? O oxigênio é apolar, não tem nenhum átomo mais eletronegativo. E a água tem os seus dipolos positivo e negativo. Quando eu aproximo a água que tem dipolo do O2 que não tem dipolo, ela induz a formação de um dipolo positivo e um dipolo negativo no gás oxigênio. Então, eu tenho uma molécula polar e uma molécula apolar, uma molécula com dipolo e uma molécula onde eu induzo um dipolo, tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma molécula polar e uma apolar, essa interação vai ser do tipo dipolo induzido, tá? E por último, nós temos a força do tipo dipolo induzido ou interações de London, tá? Chamadas de interações de London aqui, que acontecem somente com moléculas apolares, tá? Pode acontecer também em moléculas polares, que tenham uma parte apolar, sem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? São dipolos induzidos das duas moléculas. Então, por exemplo, O2 interagindo com outra molécula de O2, as duas são apolares. Quando nós falamos de ligação química, a gente imagina que os elétrons estão aqui bonitinhos, mas eles estão por toda a molécula. Então, imagine que em algum momento eu tenho uma densidade eletrônica maior aqui, um delta menos momentâneo desse lado da molécula e, consequentemente, um delta mais aqui, tá? E coincidiu dele estar perto de uma molécula que acontece o contrário, eu tenho um delta menos aqui e um delta mais aqui. O que vai acontecer é que vai ser atraído o delta menos pelo delta mais, o dipolo negativo vai ser atraído pelo dipolo positivo da outra. Então, são dipolos induzidos que acontecem, e esse dipolo vai induzir num outro na molécula vizinha e assim por diante. Essas interações são as mais fracas que a gente tem, porque são apenas dipolos induzidos. Como essas interações que acontecem entre moléculas polares são por nuvens de elétrons, quanto mais elétrons, maior é a interação, certo? E quando que vai ter mais elétrons? Quando eu tiver mais átomos. E quando eu tiver mais átomos, consequentemente, eu vou ter maior massa molecular. Então, quanto maior a massa molecular, maior a interação de London, certo? Essas interações explicam, por exemplo, a sublimação. Quando eu tenho o iodo, por exemplo, o iodo ligado com iodo, né, ligação iodo-iodo e uma interação intermolecular, elas estão no estado sólido. Quando eu aqueço, qualquer aquecimento já consegue romper essa ligação que é fraca, porque as interações de London são fracas. E ela passa, então, do estado sólido direto para o estado gasoso. Ela separa muito facilmente, porque é uma interação muito fraca. Aqui, pessoal, nós temos um resumo para vocês descobrirem que tipo de interação está acontecendo. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: interações que acontecem entre íons são mais intensas do que aquela que acontece entre um íon e um dipolo, né, que é a interação mais forte que a gente tem. Essa íon-dipolo, ela é mais intensa que a dipolo-dipolo. Essa dipolo-dipolo é mais intensa que aquela que a gente chama de dipolo induzido. E a dipolo induzido é mais intensa que a dipolo induzido também chamadas de interação de London. Aqui abreviei para ficar mais rápido, tá? Um parênteses aqui. A dipolo, né, que acontecem entre moléculas polares, se eu tiver ligação de hidrogênio, ela é mais forte que uma dipolo normal, tá? A gente tem que lembrar disso. A ligação de hidrogênio é uma dipolo.
Mas se eu tiver uma dipolo, sendo comparado com uma ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é mais intensa. Vejam a ordem aqui em que se encontra a ligação de hidrogênio. Das que envolvem moléculas, ela é a mais intensa de todas, mas se eu tiver íon, esta que tem íon é mais intensa que a ligação de hidrogênio, tá? Digo isso porque o pessoal costuma dizer indiscriminadamente que a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Mais forte de todas, considerando apenas moléculas. Se eu tiver íon no meio, o íon é sempre mais forte. Exercícios. Vamos falar da importância, então, das interações intermoleculares. Elas são importantes porque elas explicam ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Querem um exemplo? Olha aqui a estruturinha do ácido benzoico. Digamos que eu tenho um ácido benzoico, né, substância pura, um recipiente contendo somente ácido benzoico. O que vai acontecer? Esse OH vai interagir com esse OH. Só estou dando um exemplo de uma interação, porque a gente sabe que acontecem outras. Essa parte aqui é polar, interage com essa parte apolar através da ligação de London, mas vamos dar um exemplo da interação mais forte que acontece. Essa interação OH com OH é uma ligação do tipo hidrogênio, ligação de hidrogênio muito forte. Olha o que acontece com o ponto de fusão, 122,1 graus Celsius. Agora pega a molécula de ácido acetil salicílico. Vejam que toda essa parte aqui é igualzinha ao ácido benzoico. O que está mudando é que o ácido acetil salicílico tem um OH+. Se ele tem um OH+, significa que ele vai ter duas ligações de hidrogênio. Ou seja, se aqui era uma ligação forte, é que ele tem duas vezes mais forte. Se está mais forte ligado com outra molécula de ácido acetil salicílico, é difícil, aqui é mais difícil de eu quebrar a interação com outro acetil salicílico do que aqui. E o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do sólido, onde as moléculas estão muito presas, para o líquido, né? Onde elas estão separadas, mais separadas. E aqui é mais difícil de eu separar as moléculas, eu preciso mais energia, mais calor para separar. Por isso que o ponto de fusão do ácido acetil salicílico é maior, é 159 graus Celsius. Porque eu tenho mais interações intermoleculares aqui mais fortes. É mais difícil de eu conseguir separar. Isso serve também, a mesma linha de pensamento, para ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Por exemplo, a solubilidade. Vocês já observaram que o óleo não se mistura na água. E por que é que ele não se mistura na água? Porque eu tenho ali uma substância apolar, composta simplesmente por carbonos e hidrogênios, basicamente, se ligando com outras moléculas de carbono e hidrogênio. Vou desenhar aqui a estruturinha. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, é uma molécula apolar. E na parte inferior, o que eu tenho? Eu tenho água, ou seja, H2O. E a água, a gente já viu que interage com outras moléculas de água através de uma ligação forte, que é a ligação de hidrogênio. Aqui embaixo eu tenho ligação de hidrogênio, e aqui eu tenho dipolo induzido, ou seja, London. Aqui eu tenho uma interação fraca e aqui eu tenho uma interação forte. A água não vai se romper aqui, porque ela está ligada muito fortemente para interagir com uma interação do tipo dipolo induzido, porque se ela soltasse aqui seria uma dipolo e ligaria lá seria uma dipolo induzido, dipolo induzido. Ela não sai de uma mais fraca, de uma ligação mais fraca para ir para uma ligação, de uma ligação mais forte para ir para uma ligação mais fraca. É como se você tivesse num relacionamento amoroso. Se você tá lá com um namorado ou uma namorada muito bem, obrigado, né? Vocês se amam, se adoram. Aí chega uma outra pessoa e quer ficar com você, por exemplo. E a outra pessoa não tem nada a ver com você. Você não vai largar jamais o seu parceiro, sua parceira, para ficar com aquela pessoa que não tem nada a ver. Mesma coisa que a molécula, ela não vai sair de um relacionamento forte, estável, de uma ligação forte, estável, para ligar com uma interação fraca, certo? Então, a gente tem esse princípio. Se a força intermolecular já existente for mais intensa que a possível nova interação, é o que acontece aqui, então o soluto não solubiliza, permanecendo a ligação original. Mas, se a nova interação for mais forte, o soluto se solubilizará, rompendo as ligações intermoleculares das substâncias. Vamos dar mais um exemplo? NaCl. NaCl é composta por um cátion e por um ânion. Quando eu coloco na água, a água está lá ligadinha com outras moléculas de água através da ligação de hidrogênio, que é forte. Mas quando eu coloco NaCl na água, ou seja, sal de cozinha, ela solubiliza. Por que é que ela solubiliza? Porque a interação de ligação de hidrogênio que eu tenho aqui
é mais fraca do que a possível nova interação, que vai ser íon-dipolo. Lembra que o íon dipolo é mais forte que a dipolo-dipolo do tipo ligação de hidrogênio. É por isso que o sal solubiliza na água, porque ocorre solubilização. Então, nós temos aquele ditado popular que semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante nada mais é do que esse fenômeno aqui que a gente está dizendo, né? Se eu tiver uma força intermolecular igual, pelo menos, eu vou solubilizar, né? Agora, se eu tiver forças intermoleculares diferentes, elas não vão solubilizar, porque uma delas é mais forte e não quer se soltar. Vamos falar por último, então, da viscosidade e tensão superficial. Viscosidade é a resistência de um líquido em fluir. Por exemplo, se você coloca mel no encanamento, o mel não vai fluir, ele é muito viscoso, ao contrário da água, tá? Quanto maior a força intermolecular, maior é a viscosidade, tá? Tensão superficial é um efeito que forma tipo uma capa em cima do líquido. Por exemplo, vocês já viram que o mosquito, ele pousa sobre a água e não afunda. Ele não afunda porque a água, ela forma uma tensão superficial. A tensão superficial, ela é resultado das forças de coesão. Força de coesão é quando as moléculas elas se ligam entre si, tem uma força que atrai ela por ela mesma. Então, quando você coloca num becker ou num copo a água, por exemplo, ela não tem molécula aqui em cima para se atrair, então ela vai se atrair em todas as direções por ela mesma, formando aqui como se fosse uma capa. Ninguém entra aqui, porque ela está se atraindo por ela mesma, ninguém vai atrapalhar, tá? Por isso que o mosquitinho consegue flutuar na água, porque a água está com uma tensão superficial. Então, nós temos dois tipos de forças ali envolvidas. A coesão, que é quando as moléculas estão se ligando entre si mesmas, a preferência que elas têm em se atrair por si mesmas, e nós temos também as forças de adesão, que ligam as moléculas a uma superfície. E essa questão da tensão superficial e das forças de coesão e adesão, elas explicam o menisco, que é uma coisa bastante importante que a gente usa bastante no laboratório, tá? O menisco é a forma da superfície do líquido. Nós podemos ter dois formatos, côncavo ou convexo. Se eu colocar água no tubo de ensaio, eu vou ter um formato côncavo. Se eu colocar mercúrio, eu vou ter um formato convexo. Por quê? Porque eu tenho ali, na água, aqui o vidro, ele tem sílica, e a água se atrai pela sílica, então ele tenta se espalhar o máximo possível sobre a sílica. Nós temos forças de adesão agindo ali, né, maiores do que as forças de coesão, ou seja, a água está se atraindo pela superfície e não por ela mesma. Forma esse formatinho aqui. Agora, o mercúrio não tem nenhuma atração pelo vidro, ele tem atração por ele mesmo, então ele tem forças de coesão que são muito mais fortes que as de adesão, tá certo? Então, nós temos ali o formato do menisco. E o que é a ação capilar? A ação capilar é quando eu tenho ali um líquido, né, e eu coloco um tubo bem fininho ali dentro. Esse tubo, ele sobe bastante aqui pelo tubo capilar, né? Também resultado ali das forças de adesão e coesão, tá? Que é a ação capilar, que é quando um tubo de vidro estreito é colocado em água. E o menisco puxa a água para o topo do tubo, né? Ele tem afinidade pelo tubo, ele vai se espalhar pelo tubo, por isso que ele sobe bastante, não só na altura aqui do líquido, ok? E por último, eu gostaria de explicar aquele fenômeno que está lá no nosso primeiro slide, né, que é esse experimento bem simples aqui. É um experimento onde é colocado leite, corante, o corante não se mistura a princípio no leite, mas depois que é colocado uma gota de detergente, o corante se espalha sobre o leite, né? Isso acontece porque o leite é composto por gordura e água, né? E ele tem uma tensão superficial, então quando é colocado o corante, ali o corante não se espalha, mas o detergente, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, então ele pode quebrar essa tensão superficial ali do leite, fazendo com que imediatamente ocorra esse fenômeno bonito aí da mistura das substâncias do leite e dos corantes, certo? É o mesmo princípio que a gente tem quando a gente está lavando a louça com detergente, né? A gente tem lá um prato gorduroso e tem água. Se você colocar água no prato, não vai limpar o prato, mas a partir do momento que você coloca detergente e mistura tudo ali e passa na água, ele vai embora. Por quê? Porque o detergente tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar do detergente se mistura na gordura e a parte polar do detergente se mistura na água, e todo mundo é então arrastado, tá certo?
Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Forças intermoleculares é um assunto maravilhoso, muito interessante, muito legal e explica muita coisa do nosso cotidiano, se você parar para pensar, tá certo? Mas eu vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Um abraço, se cuidem, pessoal!